Olá amigos, eu gostaria de fazer mais uma live imprevisível e sem um tema definido. Defino na hora e o tema que eu vou definir agora é a era da ansiedade. Estamos na era da ansiedade. Infelizmente, nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente e aceleramos a construção de pensamentos em níveis jamais vistos. Há um século, um jornal como The New York Times, ele tinha mais informações que várias pessoas adquiriam ao longo de toda a sua história. Hoje um jornal como o The New York Times, ou o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo, tem mais informações do que um ser humano médio adquiria há um século. E uma criança de 7 anos de idade hoje, muito provavelmente tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E uma criança de 8 ou 10 anos tem mais informações que os grandes pensadores da Grécia Antiga, como Aristóteles, Platão, Xenófanes, Parmênides. O excesso de informação não é estéril, ele é registrado no córtex cerebral por um fenômeno inconsciente que eu tive o privilégio de descrever, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. E este fenômeno arquiva tudo, independente da sua vontade. Se você quer ou não arquivar um pensamento perturbador, isso não importa, porque ele vai ser registrado independente da sua vontade. Se você quer ou não arquivar uma experiência angustiante, depressiva, fóbica, não depende da sua vontade, ela vai ser arquivada. E o problema é que o excesso de exposição às informações na atualidade faz com que a MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória, fica completamente saturado. A MUC, em tese, deveria ter no máximo 2% de todas as informações que nós temos. Mais de 95%, 98% deveriam ser informações que estão na periferia da memória ou memória existencial e só eventualmente nós as utilizaríamos. Mas, devido ao excesso de exposição às informações, aos dados, ao excesso de intoxicação digital, ao excesso de televisão, de videogames, a MUC, memória de uso contínuo, ela dilata-se. Ao invés de ter 2%, ela passa a ter 5%, 10%, 15%. E isso faz com que alguns fenômenos inconscientes, como o gatilho da memória, janelas da memória, âncora da memória e alto fluxo, são 4 fenômenos que auxiliam o eu na tarefa da construção de pensamentos. São fenômenos inconscientes, são copilotos da aeronave mental. Esses 4 fenômenos se disparam numa velocidade inimaginável, abrindo janelas numa quantidade absurda, fazendo com que as crianças, adolescentes e adultos tenham uma mente super agitada pela quantidade de dados resgatados. E a âncora da memória, que deveria fixar num determinado território para gerar concentração, ela acaba dançando no córtex cerebral, fazendo com que não tenha o foco, e isso gera desconcentração. E é por isso que as pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, e mais de 90% provavelmente das crianças, adolescentes e adultos têm a síndrome do pensamento acelerado, simulam os sintomas da hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. E a hiperatividade tem uma incidência de 1 a 2%, porque tem que ter um viés genético. Um pai ou uma mãe super agitado no passado, na infância, ou um avô ou uma avó, ou seja, fizeram 1000 coisas ao mesmo tempo. Se não tiver um viés genético metabólico, a agitação de uma criança ou de um adolescente advém da síndrome do pensamento acelerado, portanto não é de origem metabólica, é de origem existencial, é pelo excesso de exposição às informações. E quais são os sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Número 1, acordar cansado. Se você acorda cansado, tenha certeza que
provavelmente você está gastando mais energia do que vários trabalhadores braçais. Acordar cansado é um sinal solene de que a mente humana está num processo de desgaste enorme, produzindo pensamentos numa velocidade dantesca, dramática, e ao mesmo tempo envolvendo a emoção, fazendo com que se gaste energia vital, mesmo não tendo feito exercício físico no dia anterior que justifique. Por isso que as pessoas carregam seus corpos, gastam mais energia do que trabalhadores braçais que carregam caixas, objetos, mas renovam suas forças no dia seguinte. Enquanto uma pessoa com a síndrome do pensamento acelerado, ela no outro dia parece que não dormiu, o seu corpo está dolorido, as dores musculares, a dificuldade de movimentação, a falta de ânimo, é um reflexo da quase falência do córtex cerebral devido ao excesso de pensamentos e ao excesso de construção das emoções. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais, sem gestão da emoção, é uma bomba contra a saúde emocional. Eu tive o privilégio de descrever essa síndrome. Fui o primeiro a descrever a síndrome do pensamento acelerado no mundo, e tenho denunciado isto em mais de 70 países que eu sou publicado. Alteramos o ritmo de construção de pensamentos devido à avalanche de estímulos que é registrada no córtex cerebral pelo fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, o fenômeno do registro automático da memória. Por isso, quando você expõe seus filhos ao excesso de atividades, eles fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, inclusive gastam tempos solenes nas redes sociais, nos celulares. Você não sabe, mas está expondo seu filho a altos níveis de ansiedade. Ele pode se aquietar na hora ali, mas devido à quantidade absurda de informações registradas na MUC, memória de uso contínuo, o gatilho vai sendo disparado pouco a pouco, de maneira intensa, abrindo múltiplas janelas da memória. A âncora não se fixa num foco, portanto não há concentração. Isso gera agitação mental, angústia, irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações e, ao mesmo tempo, o alto fluxo, que é um fenômeno muito importante para que nós possamos produzir personagens, ambientes e circunstâncias, para que possamos ter uma mente livre, saudável, para que possamos ter entretenimento baseado na construção de pensamentos. Porque a maior fonte de entretenimento humano não é a alimentação, não é o esporte, a música, a literatura, nem é o sexo. A maior fonte ou deveria ser a fonte produzida pelo fenômeno do alto fluxo, que ele memória milhares de vezes e produz personagens, ambientes e circunstâncias. Isso deveria entreter o ser humano. Só que a velocidade de construção de pensamentos é tão grande a velocidade de construção de pensamentos, que isso faz com que essa fonte de entretenimento deixe de se tornar um prazer, um encanto, e se torna altamente estressante, gerando esses sintomas. Como eu disse, acordar cansados, baixo limiar para suportar frustrações, dores musculares, além disso, dores de cabeça, inquietação, um sentimento de vazio enorme, uma necessidade de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para sentir migalhas de prazer. Por isso que a síndrome do pensamento acelerado, e essa é mais uma das minhas denúncias mundiais, ela gera a era dos mendigos emocionais. Crianças, adolescentes e adultos que precisam de muitos estímulos, como reconhecimentos, aplausos ou muitas atividades para sentir migalhas de prazer. Portanto, a síndrome do pensamento acelerado comprometeu a qualidade do prazer de viver. E isso tem implicado no desenvolvimento de transtornos emocionais, não apenas ansiedade, mas doenças psicossomáticas, nó na garganta, aperto no peito. Tem pessoas que têm doenças autoimunes, inclusive isso afeta a gênese do metabolismo e fazendo com que as pessoas elas possam se expor mais a
as doenças físicas. Uma pessoa que, desculpe, o quadro caiu lá. Uma pessoa que, infelizmente, vive tensa, ansiosa, com humor depressivo, diminui a sua imunidade e, consequentemente, ela se defende menos contra as doenças. Isso pode expô-la mais, por exemplo, a gripes, ou problemas cardiocirculatórios, ou problemas pulmonares e assim por diante. Bom, queridos amigos, vocês têm de tomar muito cuidado. Nós estamos na era da ansiedade. E além dos sintomas clássicos que eu disse, há outros sintomas, como, por exemplo, sofrimento por antecipação. Toda pessoa que pensa demais imagina fantasmas que não existem, sofre por aquilo que não aconteceu. E além disso, elas também se irritam por pequenas coisas, porque se tornam hipersensíveis. Como o seu eu não tem autocontrole, gerenciamento dos pensamentos, como o seu eu não tem controle das suas emoções, o que ocorre é que, infelizmente, elas se tornam hipersensíveis, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande. Ofensas, críticas, rejeições, às vezes determinados fracassos ou atritos acabam tendo uma preponderância no território da emoção e furtando a tranquilidade e desenvolvendo uma série de transtornos psíquicos. Inclusive, as pessoas que estão crônicas, continuamente ansiosas, podem se expor até a ataques de pânico, e se os ataques de pânico se sucederem uma vez por semana, pode se desenvolver a síndrome do pânico, que é uma sensação súbita e eminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. É uma sensação súbita e urgente que a pessoa vai ter um problema mais grave. Na verdade, é o cérebro tentando criar estratégias para que a pessoa se alerte. Olha, você mexeu na caixa preta do funcionamento da mente, você está no estado de falência cerebral, você está num desgaste enorme da sua energia mental. Então, esse sintoma que está sendo produzido é um sintoma, por exemplo, um ataque de pânico, para você mudar seu estilo de vida. Dores de cabeça e dores musculares, nó na garganta, aperto no peito, são sintomas também como grito de alertas para mudar o seu estilo de vida. Mas você muda o seu estilo de vida? Ou você fica horas e horas a fio nos celulares, tendo a necessidade ansiosa de que os outros correspondam às suas expectativas? Como é que é isso na sua história? E se você for um jovem, um adolescente, você se preocupa demais com o retorno dos outros? Quando um hater, quando um discurso de ódio atinge você, aquilo te asfixia, rouba o oxigênio da sua liberdade? Ou você é livre, dando o direito dos outros te aplaudirem ou te vaiarem? Porque uma pessoa livre dá direito para os outros aplaudirem ou vaiarem. Não fica gravitando na órbita da opinião dos outros. Não vive debaixo da alodoxafobia. Isso é muito grave, é muito sério. Se você tem autonomia, você dá direito para os outros te amarem ou te rejeitarem, te aplaudirem ou te vaiarem. Mas se você não é livre, você vive em função dos outros. E as pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, frequentemente vivem em função dos outros. Porque o excesso de pensamento, a falta de gerenciamento dos pensamentos também faz com que haja falta de gerenciamento do autocontrole, e as pessoas acabam vendendo a sua paz em função do que os outros pensam e falam de si. Portanto, meus queridos amigos, leitores e seguidores, se vocês acham esse vídeo interessante, comunique aos seus amigos que ele estará gravado, vai estar no meu Instagram, tá certo? Vai estar disponível para você, seus amigos, seus parentes, para os jovens. E também, se vocês quiserem me seguir, se achar que vale a pena ouvir sobre as ferramentas de gestão da emoção, então, por favor, será um grande prazer que me sigam. Estou dizendo isso porque há tanto lixo digital nas redes sociais, culto ao ego, a ditadura da beleza, a necessidade neurótica de filtros e mais filtros, descaracterizando as pessoas de fato como elas são, querendo viver um personagem que elas não são. Então,
queridos amigos, se quiserem me seguir, é um grande prazer. Eu quero aproveitar também e dizer que existe um programa completo gratuito chamado Programa de Saúde Emocional, que você pode acessar na Gatchosen. Gatchosen é uma nova rede social e na minha bio, no link da minha bio, você pode acessar, baixar o app da Gatchosen e acessar, portanto, o programa Saúde Emocional, que tem ferramentas muito mais completas do que eu estou dizendo aqui em 15 ou 20 minutos. Por isso, se vocês acessarem o programa Saúde Emocional, vocês terão acesso a 6 capítulos que são fundamentais para prevenir suicídios e transtornos emocionais e desenvolvimento da inteligência global. Vai lá na Gatchosen, que é uma experiência, pode ser uma experiência muito rica, porque talvez seja a primeira rede social preocupada com a qualidade de vida emocional dos seus usuários. Claro que lá também há lixos digitais, mas se vocês entrarem e começarem a participar e postarem mensagens que você já tem no Instagram ou no TikTok, postar as melhores fotos ou cenas engraçadas ou trazer informações inteligentes, isso pode fazer com que essa nova rede social ganhe musculatura, ela ganhe preponderância e ela possa fazer a diferença no teatro social global. Infelizmente, estamos na era, reitero, dos mendigos emocionais, na era da ditadura da beleza, na era da necessidade neurótica de poder, na necessidade doentia de evidência social e, consequentemente, na era da ansiedade. E eu vou encerrar a minha fala dando algumas ferramentas para que vocês possam desacelerar a sua mente. Contemple o belo, faça das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, porque rico é quem faz muito do pouco. Número 2, por favor, transfira o capital das experiências. Fale das suas dores, das suas perdas e frustrações para quem vocês amam. Não seja um apontador de falhas e de erros, porque quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas, mas não para tranquilizar a mente de quem está ao redor, nem criar pontes inteligentes nas relações interpessoais. Outra coisa muito importante, impugne cada pensamento perturbador no exato momento em que eles aparecerem. Discorde, confronte, não deixe a sua mente excessivamente solta. Se vocês impugnarem, discordarem, confrontarem cada pensamento nos primeiros 5 segundos que eles aparecerem, vocês vão impedir que o fenômeno RAM registre de maneira solene e eles sejam, uma vez arquivados, eles sejam impossíveis de serem deletados. Aí você vai mais acumular lixo no córtex cerebral do que nas cidades mais violentas do mundo. Então, impugnar, discordar e confrontar cada pensamento perturbador, cada emoção fóbica, cada necessidade neurótica de poder ou necessidade de que os outros correspondam às suas expectativas, se você discordar, se você disser com as suas próprias palavras, eu sou livre, eu não sou escravo dos meus pensamentos, eu exijo não viver em função do que os outros pensam e falam de mim, eu não quero que a minha emoção seja terra de ninguém, mas que ela tenha proteção para que eu possa ser uma pessoa livre, numa sociedade livre, e não uma pessoa escrava, vivendo em função das expectativas dos outros, uma pessoa serva, vivendo numa sociedade democrática. Se vocês assim fizerem, essas ferramentas podem ajudá-los muito. E além disso, duvide de tudo que te controla, filtre estímulos estressantes, nunca venda a sua paz em relação aos outros. A tua paz vale ouro, ela é inegociável, a tua saúde emocional é inegociável. Se você negociar a sua saúde emocional em relação aos outros, pode ter certeza, você é um carrasco de si mesmo e não alguém que aprendeu a namorar a vida e fazer dela um espetáculo único e imperdível. Um beijo no coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Espero que seus amigos também possam seguir essas mensagens para que eles possam também se tornarem, o tanto quanto possível, autores da sua própria história. Um forte abraço.